Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Estou aqui mais uma vez no canal do YouTube. Nessa tarde eu venho trazer alguns versículos da palavra do Senhor para mim e para você nessa tarde. Será um vídeo curto, breve, porque não basta falar e falar muito tempo, porque Deus ele fala comigo e com você em questão de segundo. Basta eu e você estiver atentamente para ouvir a palavra de Deus, que Deus vai falar ao meu coração, ao teu coração nessa tarde. A leitura da palavra do Senhor que eu vou trazer nessa tarde está no livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Assim nos diz a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou, as noticiou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus, né? Graças a Deus que Deus tem nos concedido essa oportunidade de ler a palavra dele, de viver a palavra do Senhor. E nesses versículos aqui, no livro de Apocalipse, a palavra de Deus está nos dizendo que esse livro foi uma revelação do próprio Jesus Cristo. Jesus ali, ele revelou tudo que havia de acontecer aqui nessa terra. Ele fez uma revelação aos servos dele, aqui nos relata, né, o nome de João. Jesus Cristo ali mostrou tudo para João o que estava acontecendo, o que ia acontecer com a humanidade. E assim ficou escrito para que eu e você pudesse examinar as escrituras sagradas. Para que hoje, nessa tarde, eu pudesse estar lendo a palavra do Senhor. Então foi preciso que Jesus ali revelasse. Era como se fosse um segredo que só Jesus Cristo sabia e ele revelou a João. Ele falou para João tudo o que ia acontecer, como diz a palavra, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus enviou para mostrar aos seus servos. A revelação de Jesus Cristo, que Deus ali enviou para revelar aos seus servos. Quantas pessoas têm pregado a palavra de Deus, quantas pessoas têm anunciado. Talvez você não tenha dado crédito, mas nessa tarde Deus está falando contigo. Jesus Cristo revelou para os seus servos. E aqui nos diz a palavra do Senhor, as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e a notificou ao seu servo João. Então, a palavra do Senhor nos diz aqui que ali Jesus Cristo revelou todas as coisas e enviou um anjo para que revelasse essas coisas a João. E assim foi feito. Aquele anjo visitou João, notificou tudo o que ia acontecer. João era um servo do Senhor, servia ao Senhor, anunciando, pregando a palavra. E hoje estou eu aqui, você aí, não sei em qual lugar você se encontra, mas talvez você também é um servo do Senhor. Talvez você também tenha anunciado a palavra do Senhor. E é assim que o Senhor quer que eu e você vivamos, anunciando a palavra do Senhor. Aí o versículo 2 nos diz, o qual João testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto tenho visto. A palavra do Senhor nesse versículo nos diz que João ali testificou da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não é o que a irmã falou, não é o que o pastor falou, é o que Deus falou. É a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo aqui que João testificou da palavra de Deus. Ou seja, o nosso Deus, ele não é Deus para que minta nem que falha. O que está na Bíblia Sagrada vai se cumprir porque a última palavra é a de Deus. A palavra de Deus nunca mudou e nem vai mudar. Ela vai permanecer desde o começo do mundo até o fim. E ainda a palavra de Deus nos diz, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo quanto tem visto. Então João ali, ele foi notificado através de um anjo, ele escreveu, deixou as escrituras sagradas para que nós possamos meditar, e ele testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João é um testemunho de que Jesus veio, sofreu e morreu no meu lugar, no teu lugar. Então ele é um testemunho, e de tudo o que tem visto, João, ele testificou de tudo o que ele tinha visto e deixou as escrituras sagradas. Agora, meu amigo, eu quero chamar a sua atenção para esse versículo 3. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Bem-aventurado é aquele que lê. Esse bem-aventurado, a palavra de Deus está dizendo que feliz
Feliz é o homem e a mulher que lê as escrituras sagradas. E os que ouvem a palavra desta profecia. Quantas pessoas não têm dado crédito à palavra de Deus? Quantas pessoas talvez vê alguém chegar para pregar a palavra, fecha suas portas, acha que isso incomoda? A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus também saiu pregando esse evangelho, que muitas pessoas achavam que incomodava. Então hoje também está sucedendo da mesma maneira. Mas o Senhor diz que feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve a palavra desta profecia. Quando diz profecia, está dizendo, é a mesma coisa que dizer aquele que ouve, aquele que lê a Bíblia Sagrada, que lê a palavra de Deus. Então o homem e a mulher que ele para ler, para ouvir a palavra de Deus, é um homem feliz. Ainda a palavra do Senhor nos diz, e guarda as coisas que nela estão escritas. É por isso que a palavra do Senhor, ele recomenda a obediência. Viver na obediência. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta o homem, a mulher, o jovem ler a Bíblia e não praticar? A palavra do Senhor nesse versículo, ele nos diz 3 coisas. Ler a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e guardar as coisas que estão aqui nessas escrituras. Como é que eu posso guardar a palavra de Deus? É vivendo a palavra, é obedecendo aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz. E aqui a palavra do Senhor nos diz, e guardar as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Esse é as últimas palavras que tem aqui do versículo 3 que diz, que está dizendo, né? Que o tempo está próximo. Do que adianta ler as escrituras, examinar e não praticar, não obedecer, se eu não andar com a minha vida de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a Bíblia? A Bíblia aqui nesse último versículo está nos dizendo que o fim está próximo. Está de qualquer hora, os sinais estão se cumprindo. A Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que no final dos tempos que muitos sinais iam acontecer. E já começaram a acontecer alguns sinais. Então eu preciso viver a palavra, eu preciso obedecer a palavra de Deus, porque o tempo está próximo. A vinda de Jesus é certa aqui na terra. Então, para isso, eu preciso viver a palavra de Deus, eu preciso viver na obediência, lendo, ouvindo, praticando a palavra de Deus, porque Deus nessa tarde ele está falando comigo e com você. O tempo está próximo, então eu preciso ler, obedecer a palavra de Deus, guardar, porque o fim está próximo. Está de qualquer hora Jesus voltar para arrebatar a igreja dele. E o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, ele chama todos aqueles que querem vir a ele. Então isso depende de mim e de você, de entregar nossas vidas nas mãos do Senhor, de viver a palavra de Deus e ser feliz, como a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que guarda a palavra que está escrita nessa profecia, então é feliz. O homem que tem Jesus Cristo, ele é feliz. A mulher que tem Jesus Cristo, o jovem que tem Jesus Cristo, ele é feliz. Talvez você pode estar pensando, essa mensagem do Senhor não é para mim, eu sou feliz. Mas será que realmente você é feliz mesmo? Talvez você ache que dinheiro, que casas, que carros é felicidade, mas a maior felicidade é Cristo Jesus, nosso Senhor. Não adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. A Bíblia Sagrada nos diz que para entrar no céu é de graça. Nós não pagamos nada, não precisa de dinheiro, precisa do homem se arrepender, é aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. É isso que eu e você nós precisamos, é de reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que precisamos do Senhor, viver com a nossa vida na presença do Senhor, meditando nas Escrituras Sagradas. Aqui, como diz o primeiro versículo nessa palavra, que Jesus Cristo ele revelou as coisas que ia de acontecer. E muitas coisas ainda, creia você, meu amigo, minha amiga, que ainda hão de acontecer aqui nesse mundo que nós estamos vivendo. E aquele que está com Cristo Jesus, aquele que está com a sua vida diante da palavra de Deus é feliz. Vai vir vento, vai vir tempestade, mas não vai ser abalado. A palavra no Senhor nos diz que ele ali, ele vê o homem que pratica a palavra de Deus, que anda segundo a palavra de Deus, como um homem prudente, que ele edificou a sua casa sobre uma rocha, veio chuva,
Veio o vento, veio o temporal, veio a tempestade, mas a sua casa prevaleceu. Então, se eu e você viver na graça, na presença de Deus, obedecendo a Bíblia Sagrada, vai vir tempestade, vai vir coisas ruins, porque já está escrito na palavra do Senhor que há de vir coisa ruim, mas eu e você não vamos ser abalados. E a Bíblia Sagrada também nos diz que o Senhor também, ele vê um homem com aquele que não anda segundo os caminhos do Senhor, segundo a palavra, que não aceita o Senhor Jesus. Ele diz que ele vê esse homem como um homem imprudente, um homem que foi construir a sua casa, construiu num lugar de areia e veio a chuva, veio a tempestade, veio o temporal e carregou tudo, derrubou tudo. Então não adianta o homem querer se firmar aqui, a não ser em Jesus Cristo, porque pode até conseguir ficar de pé por algum tempo. Mas vai vir uma tempestade e o homem vai cair, a mulher vai cair. Então, para que eu e você possamos estar firmes, nós precisamos viver de acordo com a Bíblia Sagrada. Isso foi a palavra de Deus. Isso é o que Deus está falando comigo e com você nessa tarde, para que nós possamos edificar a nossa casa sobre uma rocha, onde vai vir tempestade, vai vir pestes, mas que eu e você possamos estar firmes na graça do Senhor, na presença do Senhor. E ele diz que feliz é a nação que cujo Deus é o Senhor. Feliz é o homem, é a família que tem Deus como único Senhor e Salvador, que tem Jesus Cristo. Feliz é aquele que ouve, que lê, que guarda os mandamentos do Senhor. Será feliz a nação que vive aqui na terra, a família que vive aqui, ouvindo e guardando, obedecendo a palavra do Senhor. Esse é feliz. Do que adianta uma felicidade passageira? Do que adianta você achar que é feliz do jeito que você vive, da sua maneira, e depois tudo isso passar? Porque um dia acaba, essa felicidade do mundo é passageira. Num momento você pode até estar se divertindo, achando que está feliz, mas as consequências vai vir amanhã ou depois. E com Jesus Cristo a vida é diferente. Com Jesus Cristo o barco vai prosseguir adiante. E sem Jesus Cristo no nosso barco, sem Jesus Cristo na nossa vida, é como se nós estivéssemos em um mar, em um grande mar, ali remando, tentando se salvar, e viesse uma tempestade e o nosso barco ali se afundasse e nós fôssemos juntos. É assim que o ser humano ele vive na terra sem Jesus Cristo. E com o Senhor no nosso barco, nós temos a certeza de que nós vamos vencer a tempestade. Então essa é a palavra de Deus nessa tarde, para mim e para você, na minha vida, na sua vida, que nós possamos colocar a nossa vida na presença do Senhor, que possamos viver a palavra do Senhor, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é santo e Ele sabe de todas as coisas. O Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe da tua vida, o Senhor sabe de tudo quanto nós necessitamos aqui, o Senhor sabe. E o nosso Senhor, Ele está pronto para agir na minha vida, na tua família, onde quer que seja, o Senhor, Ele está pronto. Basta tão somente eu ouvir, eu ler e eu guardar o que a Bíblia Sagrada está escrito. É guardar. Como é que eu guardo essa palavra? É guardar a Bíblia em um lugar, deixar ela bem guardada, não é guardar no meu coração. É praticar. Quando a Bíblia é sagrada, quando Deus está dizendo ali, aqueles que lê, aqueles que ouvem, aqueles que guardam, é quem pratica a palavra. A palavra tem que estar aqui no meu coração. A palavra precisa estar aqui. Se eu for trilhar por um caminho errado, o Espírito Santo de Deus falar, não vai por aqui, eu preciso obedecer. Porque Deus ali, Ele está me dando um livramento. Deus ali está te dando um livramento. Se você já sentiu o desejo no coração de ser crente, de viver a palavra de Deus, viva, entrega as tuas vidas nas mãos do Senhor, porque o Senhor ele tem compromisso com o povo dele, o Senhor ele tem livramento guardado para o povo dele, mas para isso eu preciso viver a palavra, eu preciso ler, obedecer e praticar. E que Deus te abençoe nessa tarde, que Deus te abençoe onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo, que Deus possa estar abençoando a tua casa, a tua família nesse momento. Em nome de Jesus é o que eu peço a Deus, que essa palavra que um dia trouxe consolo ao meu coração, traz o teu nessa tarde. Que se você se encontra aflito, clame ao Senhor, leia a palavra do Senhor, medite, porque o Senhor ele vai te dar aquilo que você necessita, em nome de Jesus.